Então, oremos ao Senhor. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, que possamos sempre lembrar que o Senhor nos criou, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, tudo que existe, que possamos ser humildes na sua presença, reconhecer que dependemos do Senhor. Agradeço, Pai, também pela sua palavra que é nossa luz, que nos mostra o porquê o Senhor nos criou, para que o Senhor nos criou, que possamos, Senhor, servir ao Senhor com alegria, com dedicação, e saber que ninguém está neste mundo à toa, que todos nós temos um propósito, que possamos cumprir esse propósito enquanto estamos aqui. Abençoe, Senhor, esta aula, nosso tempo juntos, que possamos talvez aprender alguma coisa nova, mas também lembrar das coisas importantes que já sabemos, para perseverarmos sempre no seu caminho. É nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos em Atos capítulo 7, quer dizer, 17. Na semana passada foi capítulo 16. Eu gostaria de mostrar o mapa outra vez, desta segunda viagem de Paulo. Lembra da primeira vez ele saiu com Barnabé, e esta vez, logo na hora de sair, Barnabé queria levar Marcos, então Paulo disse que não. Barnabé então foi com Marcos pela ilha de Chipre, que está aí no mapa sem nome, aquela ilha entre as linhas mais escuras. Então Paulo com Silas saem de Antioquia, passam pela Cilícia, vão a Derbe, Icônio. Nós vimos semana passada que eles foram lá na região da Mícia, onde alguém apareceu de Macedônia, dizendo, vem para cá nos ajudar. E aí que ele foi a Filipos, e nós vimos Paulo em Filipos, com quem foi lá? Lídia, né? Que tinha aquele grupo orando à beira do rio. Muitos se converteram, mas depois Paulo foi para a prisão, e lá o carcereiro e a família dele também acabaram se convertendo. E Paulo então sai de Filipos, não sei se estão vendo aquela linha, depois passa em Antípolis, a Polônia, para chegar em Tessalônica. Nós vamos ver isso agora no início do capítulo 17. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem... Vou fechar aqui o mapa. Deixa eu ver os versículos que vamos ver. Atos 17, versículo 1. Luísa, poderia ler do 1 ao 9, por favor? Vamos ver como está seu áudio hoje. Capítulo 17. Sim. Do 1 ao... 8, não, 9. 9. 1 ao 9. Sim. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem,
ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Obrigado. Então, vimos já essa primeira parte da cidade onde ele passou, chegando em Tessalônica. E aqui nos lembra o que já vimos no início do capítulo 13. E aqui Lucas explica direitinho que Paulo foi à sinagoga segundo o seu costume. Então, Paulo já tem um ritmo de trabalho, uma estratégia que costuma seguir. Embora nós vimos lá em Filipos que Paulo não foi à sinagoga, então deduzimos que em Filipos provavelmente não existia uma sinagoga. Outra coisa que eu acho muito interessante, até fico feliz que acho que a Bíblia, a tradução da Luísa, é mais feliz do que a minha, que é a Nova Versão Internacional. A minha fala que aos sábados, ele ficou 3 sábados discutindo com eles, com base nas Escrituras. A Bíblia que a Luísa diz que ele arrazoava. Então, mas isso combina muito bem com o versículo 3, que diz, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então, quando nós falamos sobre Jesus hoje, nós podemos dar nosso testemunho pessoal, né? Podemos falar, eu creio em Jesus porque Jesus mudou a minha vida, né? Eu sinto a presença de Jesus na minha vida. É um bom argumento. Mas existem outros argumentos, além desse argumento pessoal, né? Lembra, acho que na nossa introdução falamos sobre o finalzinho de Lucas, né? Que Lucas escreveu Lucas e escreveu Atos, e enquanto Jesus ainda estava com os apóstolos, ali em Lucas capítulo 24, ele se reuniu com eles e passou para eles o que estava escrito a respeito do Cristo, do Messias, nos profetas, né, no Antigo Testamento. E nós também já vimos em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 13, né, onde estavam fazendo pregações para judeus. Qual é a base dessas provas que foram usadas para convencer os judeus que Jesus é de fato o Filho de Deus? E as mesmas escrituras? Exato, até diz aqui no 2, né, que ele está razoando com base nas escrituras. E então essas as provas, porque também lembra que para os judeus, até tem uma passagem, não me lembro se fica em Êxodo, mas é um livro lá que fala maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, essa morte de crucificação seria uma vergonha. Mas também tem as profecias de Isaías que diz que o Cristo teria que sofrer, né? E também ressuscitar. Então, são esses argumentos que Paulo estava fazendo. E qual foi o resultado da pregação de Paulo na sinagoga de Tessalônica? E boa noite para a Sueli, ela conseguiu chegar hoje. Boa noite. Finalmente.
Temos um bom grupo hoje. Não sei se eu dei boa noite para Antônio e Fátima também. Sejam bem-vindos. Então, o resultado está no versículo 4. Quem pode ler o versículo 4? Eu vou ler. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Então, temos aqui, então, no versículo 4, um final feliz. Paulo pregou, o povo entendeu, todos se converteram. Então, Final feliz. Não foi bem assim, né? Alguns se converteram, e graças a Deus por isso, mas nem todos se converteram. Como até hoje, né? Para variar, alguns judeus não aceitaram e ficaram com Inveja, muita inveja. muita inveja, né? Foi por inveja que Jesus foi crucificado. Com E é por certeza. inveja que, na primeira viagem de Paulo, teve problemas em várias cidades. Até Paulo foi apedrejado e deixado pensando que ele estivesse morto. E aqui, alguns judeus ficaram com inveja. E olha o que para mim é incrível, porque supostamente esses homens são homens de Deus, né? Mas o que eles fizeram ali no versículo 5? Os judeus ficaram com inveja. Sim, estavam com inveja e fizeram o quê depois de ter essa inveja? Pegaram os maus elementos como E- testemunhas. Isso, então foram, a minha diz que reuniram, né, esses maus elementos, a minha fala, homens perversos, desocupados, para criar um tumulto ali. Não se contentaram em eles próprios, né, dialogar ou combater ou discutir. Eles foram pegar outras pessoas, não tinha nada a ver com o que Paulo estava ensinando, no caso. Né? Não abriram a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. Não foi isto. Né? Acho que tem mais a ver com a autoridade, mais a ver com a posição. E então criaram esse tumulto, não encontrando Paulo e Silas, quem acabou recebendo os maus tratos das mãos desses homens. O Jackson. O Jason. Uhum. Até eu achei interessante, eu estava lendo na Bíblia de aplicação pessoal e citou que esse homem, pelo que eu sei, ele só aparece aqui na Bíblia. O nome dele aparece aqui 2 vezes, em 2 ou 3 versículos, Jason, mas um homem que ele fez? Em primeiro lugar, fez uma coisa muito boa. O que ele fez? Procurar trazer para o meio do povo. Não é que... por que os judeus foram atrás dele? Porque ele havia hospedado É o isso? pessoal. Uhum. Então, a Bíblia fala sempre sobre a importância de ser uma pessoa que recebe bem os outros. Acho que tem uma das qualificações do presbítero, né? Que ele sabe receber bem. Então, esse Jasão, ele abriu a porta da casa dele, ele recebeu esses irmãos, Paulo e Silas, e por causa disso ele acaba sendo perseguido. E o nome dele aparece aqui, e às vezes, acho que eu já citei isso em outras aulas, eu e você podemos achar que nós somos muito pequenos. Eu não sou o Pedro, o Paulo, né? Uma pessoa tão importante.
mas só em abrir sua porta, receber uma pessoa, né? Hospedar alguém, ou dar uma palavra de ânimo para sua irmã, ou passar a palavra para alguém. Você já está fazendo sua parte, né? Não somos uma família, uma equipe, e cada pessoa tem que fazer a sua parte do reino de Deus. Então, graças a Deus por Jazão, graças a Deus por cada irmã, cada irmão que está servindo ao Senhor Jesus. Aí, também, interessante que parece que estamos vendo o mesmo filme que tem lá nos Evangelhos. Qual é a acusação que foi feita ali no versículo 7? Lembra que foi pregado na cruz, quando Jesus foi crucificado? O que estava escrito naquela placa? Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. Uhum. Querendo dizer o quê? Que esse acha que é o rei dos judeus, né? Ele quer ser o rei. Então, aqui é a mesma acusação que eles fazem aqui no versículo 7. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E aí que colocaram as pessoas na cidade contra Paulo e Silas. Então, acabam saindo de Tessalônica, indo para outro lugar. Também é interessante, enquanto estamos estudando Atos dos Apóstolos, isso nos ajuda, e mais à frente na Bíblia temos as cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? Cartas que vão para esses irmãos nessa cidade. Muito bem. Rogério, por que Sim, você Paulo, pode falar. não falou sobre o versículo 6? Então, você Você pode passou por falar. cima do... Sim, pode falar, irmão. Não, porque eu achei interessante aqui. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason, né? E alguns irmãos perante as autoridades, chamando este que tem transtornado o mundo. Chegaram também aqui. Ou seja, o Jason, por receber as pessoas, acolher, sofreu as consequências, né? Sim, sim. O que estava falando, né? Esse irmão que aparece só aqui, mas é um irmão Não, firme, irmão perseverante, irmão que fiel ao Senhor Jesus. E graças a Deus por ele. e aí vem aqui no 7 vem explicando, né, o Aham, motivo, porque sim. Muito bom, irmão. Obrigado. Então, vamos prosseguir. Ludmila poderia ler do 10 ao 15, e Paulo vai sair de Tessalônica, vai uma outra cidade chamada Bereia. Em Bereia. Imediatamente, os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que os de Tessalônica e acolheram a palavra com muito interesse. amém. Cada dia examinavam as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas de boa família e dentre os homens. Mas quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus fora anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram no local. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram com instruções para Silas e Timóteo se juntassem a ele o mais depressa possível. Obrigado.
como eu disse aqui, parece que estamos vendo o mesmo filme, lá do capítulo 13, 14, não é? Aqui no finalzinho que esses judeus de Tessalônica não só criaram um tumulto lá em Tessalônica, mas acabam chegando, viajando, né, indo a Bereia também para criar problemas. Mas antes disso, no versículo 10, né, como já vimos hoje, é o costume de Paulo chegar numa cidade, ir na sinagoga, foi o que ele fez em Bereia, e o povo de Bereia recebe um elogio. Qual é o elogio que o povo de Bereia recebe? Ali no versículo 11. Muito bom. Eles Mais examinavam nobres. as escrituras todos os dias. Nobres, por quê, Esther? Examinava as escrituras todos os dias, Por quê? Para quê? para ver se era aquilo mesmo que eles estavam falando. Isto. Se E era eu verdade. sempre, quando estou dando aula, eu falo para as pessoas, vocês não devem acreditar em mim. Vocês não devem aceitar as palavras só porque saem da minha boca. Eu já errei e posso errar de novo. Então, por isso que todos nós devemos ler, examinar as Escrituras para ver se quem está falando, quem está ensinando, está falando a verdade. Costumo dizer, né, que Paulo estava pregando assim, as Escrituras falam assim, e quando viram que tudo encaixava, que Paulo estava falando de acordo com aquilo que Deus escreveu, aí então diz no versículo 12, né, que muitos entre os judeus e gregos, de bom número, muitos creram, se Mulheres também, converteram a mulheres gregas. Cristo. Sim. A outra coisa que eu pulei lá no início do 17 é que também em cada sinagoga estamos vendo que quem está na sinagoga, além de judeus, quem mais está lá? Alguns Mulheres. gregos, alguns gentios, né? Que tem outras pessoas, além de judeus, que frequentavam a sinagoga. Pessoas que também estavam já, antes de ouvir o Evangelho de Cristo, já estavam querendo largar os deuses gregos, os deuses romanos, para buscar o Deus único, o Deus verdadeiro, né? O Deus da Bíblia. Então, tem judeus e alguns até chamados de prosélitos, aqueles que estavam se convertendo ao judaísmo. Então, tem um bom grupo que acreditou, mas como já falamos aí no versículo 13, esses judeus chegam lá, estão atrapalhando, e aí então a viagem continua, né? Paulo com Silas. Não, quer dizer, Paulo vai na parte sul, virando o litoral, mas diz que Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então, deixa eu pegar o mapa outra vez. Até aqui. O mapa sumiu? Ah, tá aí. Então, tá vendo? Tessalônica, e de Tessalônica vão para Bereia, e de Timóteo e Silas vão ficar em Bereia, mas Paulo vai descendo até Atenas. E nós conhecemos bem Atenas, né? Que até hoje é uma cidade importante, embora eu acho que a cidade de Tessalônica também ainda existe hoje, Corinto ainda existe hoje, são cidades que você poderia visitar fazendo uma viagem à Grécia. Alguém uma pergunta sobre essa parte de geografia? Algum comentário?
sobre o mapa? Nada? Então, vamos para essa parte, Atenas. Vamos dividir em duas partes, que é um pouco grande aqui. Verônica, poderia ler do 16 ao 23, e depois vou pedir a Fátima Risse para ler do 24 ao final. Tá bom? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia nas sinagogas com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e exóticos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Enquanto levaram a uma reunião ao Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem? Eu lhe anuncio. Obrigado. Fátima, vamos esperar um pouquinho, vamos analisar esta parte. Então, o que deixou Paulo triste quando estava andando pela cidade de Atenas? Poxa, logo no versículo 16, a gente vê que o Paulo já ficou indignado com os idólatras, né? Isto. Dominante na cidade, ou seja, a idolatria estava crescendo a tal ponto que chegou a irritar o Paulo. O apóstolo Paulo ficou irritado com aquilo. Então, Entendeu? hoje em dia, que uma pessoa visita Atenas, ou até se você já viu algum filme ou documentário sobre a Grécia, provavelmente você já viu os templos, as estátuas que tem, né? Coisas de mármore, coisas muito bonitas, enormes, grandes, né? E podemos apreciar como arte até a capacidade, né, de construir aquilo tudo naquela época, sem as máquinas e tudo que nós temos hoje. Mas Paulo viu tudo aquilo e viu pessoas adorando imagens, né? Pessoas adorando vários deuses. Até não sei se vocês já estudaram sobre os deuses gregos ou romanos. Mas Paulo, então, viu isto, ele também falou na sinagoga, mas teve também a oportunidade de falar com os filósofos de lá, e havia um lugar na cidade chamado Areópago, pelo que eu sei, lugar onde havia um mercado, e muitas pessoas se congregavam ali, né, passavam o dia ali, e até as pessoas que estavam lá nesse lugar fizeram uma pergunta para Paulo, um pedido para Paulo, no versículo 19. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando?
que até no versículo 18 acima diz que ele estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, ficaram curiosos, queriam saber mais. E diz aqui para a gente, no 20, é o 20, não, é o 21, né? Todos os atenienses e os estrangeiros que ali moravam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então, qualquer novidade queriam ouvir. Achavam legal, né? Acho que se consideravam muito cultos e né, inteligentes, então queriam escutar as coisas. E eu vejo que Paulo, um homem inteligente, e creio que também Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, ele viu uma brecha para entrar e fazer a sua pregação, que está ali no versículo 23, o último versículo que a Verônica leu, que lá tinha tantos deuses, tantos ídolos que eles adoravam, mas ele encontrou um altar, e o que estava escrito lá? Ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Eu não sei se é assim, mas eu aprendi, eu creio que seja assim, que eles queriam agradar todo mundo, né? Não queriam deixar nenhum Deus de fora. Acho que pensavam poderia ficar ruim, né? Se tem um Deus e esse Deus tem poder, ele pode nos castigar. Então, nós queremos adorar e agradar todos eles. Então, até criaram mais um Deus, o Deus desconhecido, e tinha um altar para esse Deus. E aí, então, Paulo disse, no final do 23, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse Deus que eu vou anunciar a vocês agora. Foi muito preciso, né? Paulo certamente foi feliz aí. Então, a irmã Fátima vai ler agora o 24 ao final, mas eu gostaria que vocês, cada um, prestasse atenção a essa pregação de Paulo, que eu quero que vocês façam o restante da aula, né? Cada um fala o que você viu nessa pregação de importante, o que chama a sua atenção. Tá bom? Então, Fátima, pode ler? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram.
Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Obrigado. Então, agora eu vou abrir para vocês. Eu acho que essa, de todas as pregações em Atos, essa é uma das mais famosas, mais conhecidas, e é até também uma pregação diferente da maioria das outras. Até vamos começar por aí. Como é que essa pregação, por exemplo, é diferente da pregação em Atos 2, que Pedro fez em Jerusalém, ou Atos 13, a pregação que Paulo fez em Antioquia? Qual é a diferença marcante aqui? Notaram? Foi adaptada para os ouvintes, né? Porque na primeira era para conhecedores da lei, e usou esse argumento. E aqui teve que dar um passo atrás e buscar o argumento das divindades, né? Por que ele estava fazendo essa correlação com a criação e o poder de Deus que não poderia subsistir naquelas ídolos, né? Muito bem. Wellington também levantou a mão. Está balançando a cabeça. Sim, perfeito. Como a irmã Sueli falou brilhantemente, ele está falando para... Ele é ciente da pessoa com quem está falando. Ele não tem conhecimento das Escrituras. E assim ele ia falar para orientais, ou para chineses, ou para africanos, de diferente forma, eu acho, não? Porque ele está sempre olhando para a cidade e vendo qual é a cultura, para dessa cultura pegar as coisas que ele precisa para pregar a palavra, não? E ele começa falando dos deuses gregos, justamente, né? Isso. E então, o que eu estava tentando dizer é que aqui não tem nenhuma passagem das Escrituras, né? Aqui ele não cita nenhum profeta, não cita nenhuma passagem bíblica. Quem ele cita está no... Cadê? Fala sobre um poeta em algum lugar. 28. 28. Isso. Pois nele vivemos, movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Muito bem. Então, além de não ter as escrituras, até a Sueli já tocou nesse assunto. Ela disse, ele começou lá no começo. Ali no 24, ele diz o quê? Deus criou tudo. Deus que criou tudo. E o que é interessante sobre esse Deus que criou tudo? É diferente daquilo que os gregos tinham ali. O que tinha ali era imagem, né? Sim. E o que ele fala sobre o Senhor dos céus e da terra? Não habita... Não habita em santuários feitos por mãos humanas, que eu vejo que até hoje, né? Nós muitas vezes temos o hábito de falar que eu vou para a igreja, eu vou estar na casa de Deus, na casa do Senhor, ou vamos estar ali no templo. Mas, na realidade, Deus não habita em templos, Deus não habita em casas, Deus é muito grande, né? Para ficar confinado a um local. A igreja se reúne, a igreja é o povo. Tem um lugar onde o povo se reúne. Pode dizer que a igreja é sim, mas, de fato, Deus está acima disso tudo. E até o que é interessante, já no 25, qual é o ponto ali do 25? E também é o inverso daquilo que os gregos acreditavam e ensinavam, né? Nem é servido por mãos humanas? Sim, né? Então,
Até podemos ver hoje na Candomblé, Umbanda, as pessoas fazendo aquelas oferendas, né, que a gente vê na esquina ou na praia, fazendo oferendas para essas entidades. Mas, na realidade, diz que Deus não precisa dessas coisas da gente. Na realidade, é Deus quem nos dá o que a gente come, o que a gente precisa, né? Deus não precisa da comida que a gente dá para Ele. Porque é Ele que diz, eu sublinhei na minha Bíblia o final do 25, Ele mesmo, nosso Deus, dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. Então, por isso que devemos estar sempre orando, agradecendo a Deus, né? Graças a Deus pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela saúde que nós temos. Se podemos, né, sair 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para trabalhar, porque Deus nos deu saúde e força, não é? Muito bem. Também ali, quem quer falar? Márcio? Sim. Eu estava pensando aqui, né? Pensando na oferta, quando nós fazemos a nossa oferta, nunca devemos pensar que estamos dando para Deus, né? Porque Deus não precisa. A gente está fazendo a vontade de Deus, porque é o que Ele pede, para que possamos ajudar o próximo, né? As pessoas que precisam e ajudar a obra da igreja. É nisso que devemos pensar. Sim. Não achar que está dando só porque está dando para Deus. Eu vou dar porque é para Deus. Deus, Ele quer que nós façamos, mas Ele não precisa de nada disso. E até tudo que nós damos foi Ele que nos deu, né? Se eu tenho alguma coisa que veio da mão do Senhor. Obrigado, Marcos. Com certeza. Daí também ele fala sobre os povos, cada povo em seu lugar, sobre tempos, eu creio que ali seriam as estações, outro versículo que eu sublinhei, que para mim é marcante, é o 27. Fátima, poderia ler outra vez o 27? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, você acredita que você está nesse mundo por acaso? Está nesse mundo à toa? Não. Então, se não estamos nesse mundo por acaso, qual é o porquê da nossa existência? Ou para quê da nossa existência? Eu, você, cada pessoa deveria buscar a Deus, né? Buscar a Deus. E aí temos a boa notícia, né? Paulo aqui está pregando as boas novas. Qual é a boa notícia? Se é para buscar esse Deus, onde ele está? Pertinho. Pertinho, logo ali, né? Eu achei interessante que uma vez eu escutei uma pessoa falando sobre Deus, que Deus se esconde, dizendo que se Deus quisesse se manifestar, né, ele poderia se manifestar numa bola de luz ou, né, de alguma forma, e todo mundo teria que acreditar. Então, Deus não se manifesta desta forma. Mas quando eu, você ou qualquer pessoa começa a buscar a Deus, realmente é fácil enxergar esse Deus. Então, ele está logo ali, mas só para aqueles que o procuram. Não é, Márcio? Nós que somos cristãos, a gente vê Deus, acho que assim, tudo que acontece em nossa vida, né? Um milagre, de várias formas. Você ter um problema de saúde, se recuperar, você conseguir colocar o alimento dentro de casa, né? Então, Deus está em todas as coisas. Às vezes, quando a pessoa não tem conhecimento da palavra,
a gente acha que é sorte, que é milagre, que é... Não, mas tudo isso é Deus. A partir do momento que você começa a estudar e ver, aí você passa a entender que realmente tudo que acontece em nossa vida é Deus. Não é sorte, não é nada disso. É Deus, é Ele agindo ali, só que aí nós temos uma nova visão, temos uma visão diferente. Quando a gente não conhece, a gente acha que é sorte. A partir do momento que você passa a estudar, a conhecer, você não. É Deus que está agindo, Deus que está provendo aí tudo isso. Amém. Até quando eu ouço um irmão usar a palavra sorte, quando eu tiver uma oportunidade, eu gosto de falar, irmão, acho que não é sorte, não, acho que é bênção. Isso aí. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso, exato. Tem esse dizer, né, Esther? Muito bem. Um dizer muito bom. Aí já vimos o versículo 28, onde Paulo usa o que os poetas falaram, que como Deus é verdade, nós encontramos a verdade em vários lugares. Né, um cantor de rock ou de forró, qualquer música poderia falar uma verdade, poderíamos usar uma letra daquela música para falar sobre Jesus, né? Então, ele citou o profeta que nele vivemos, movemos, existimos. Todos somos descendência dele. Mas, embora, como o Willington falou muito bem, a nossa pregação, e a Sueli também, quando falamos com as pessoas, podemos iniciar e chegar por vários caminhos para várias pessoas de várias culturas ou vários lugares. Sempre onde vamos chegar é o mesmo lugar, né? Porque a palavra de Deus não muda. E o caminho da salvação sempre é o mesmo. Então, quando Paulo chega aqui no final, ele diz que não é para seguir Deus de ouro, prata ou pedra, só o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, o que ele fez? Ali no versículo 30, todas as pregações, até dos profetas do Antigo Testamento, chamam as pessoas para uma mudança de vida. E essa mudança de vida se chama arrependimento. Que todos nós erramos, todos nós precisamos mudar. Então, quem prega, quem ensina, está chamando as pessoas para mudar, para serem transformados. E podemos ver em todas essas pregações que chega no ponto final, que está ali no 31, que eu também sublinhei aqui na minha Bíblia, que é o quê? Um dia, eu, você, todo mundo, o que vai acontecer? Ser julgados. Todos nós seremos julgados, né? Todos nós vamos prestar contas a Deus. E ele diz que Deus deu prova disso, ressuscitando Jesus dos mortos. E é por meio de Jesus que vamos ser julgados. Sim, Francisco, liga seu microfone aí. Você viu aí? Aperta ali o microfone vermelho, eu acho, não é? Para abrir. Alguém pode orientar o Francisco, que eu não sei exatamente como é no celular. Para abrir o microfone. Ele apertou o vídeo agora. Tem um microfonezinho embaixo da tela aí, Francisco. Desenho de microfonezinho dizendo para ativar. Ah, tá. Então, ele acho que ele apertou o vídeo, que ele saiu. Mas vai entrar de novo. Mas enquanto ele está voltando, o que aconteceu quando Paulo usou esta palavra ressuscitou dos mortos?
Qual foi a reação? Zombaram. Zombaram, né? Falaram, que isso? Nunca vi ninguém ressuscitar? Né? O irmão estava falando comigo ontem que, às vezes, quando falamos sobre Jesus e as coisas de Deus, as pessoas logo falam, não acredito, não aceito. Isso aí, né? É só papo. Fátima também tem que ligar seu microfone. Fátima Lima. Conseguiu? Não, ainda está desligado. A tecnologia, às vezes, nos atrapalha, né? Vê aí, vê se você consegue abrir, depois você fala. Eu estou Agora sim, agora sim. Em cima dele, é que meu celular está meio ruim mesmo, está meio devagar. Em que é que eles acreditavam? Eles não acreditavam na ressurreição? Essa gente antes acreditava em quê? Eles acreditavam que morriam e faziam o quê? O que acontecia com as pessoas? Eu sei que hoje em dia muita gente diz que, né, morreu, acabou. Eu creio que para eles também foi assim. Morreu é o fim de tudo, né? Será que antes também era assim que eles acreditavam? Hoje em dia tem gente, tem algumas etnias, tem algumas religiões aí que falam que tem uma reencarnação, né? Tem alguém que acredita assim. O kardecista fala em reencarnação, mas as pessoas que não acreditam na Bíblia, muitos falam que a vida acaba, né? E você não existe mais. Então, que toda a nossa vida é aqui, que segue, só acredita na ciência. E não acreditam em coisas... Tem outros que falam assim, morreu, vai para o céu. Fulano morreu, está no céu, virou estrelinha. Isso. Também alguns pensam que não haverá julgamento, né? Que todo mundo vai para o céu. Cada um tem sua filosofia. Agora, Francisco conseguiu. Pode falar. Está me ouvindo aí? Sim. Tá? Então, eu estava vendo aqui todo esse estudo. Esse estudo é maravilhoso, muito bom e até que é fácil de entender. Eu queria pegar um pouquinho aqui do versículo 23, quando o apóstolo Paulo fala, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar de qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorareis sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, aí ele começa no 24, com grande determinação, explicando de imediato quem é Deus, né? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão de homem, nem é servido por mão humana, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí eu não quero falar do 26, mas aí eu quero falar de um grande... Não sei se vocês entenderam o versículo 30, como o 31, como um puxão de orelha para nós. É para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Ele sim. deixa bem claro. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer,
Nós que já conhecemos a palavra de Deus, entendemos o seu poder, ele é o dono de nossas vidas, porque ele é quem dá vida. Com esse grande puxão de orelha, se eu falar de mim, se eu não for obediente a Deus, se eu não temer a Deus, eu não seria uma pessoa mais boba do mundo. Entendeu? Pode ser. Sim, é bem Então, direto, né, Francisco? é bem direto, Aham. porque está tudo bem escrito e eu acredito muito nisso pelas coisas que eu vejo que existe, né? Que o ser humano é incapaz de fazer e existe. Se existe, alguém fez. E se Sim. esse alguém fez, quem pode ser? Ao Todo-Poderoso. Isso. Ele não é Deus, não? É. Eu não aceito ele como Deus, mas ele é o Todo-Poderoso. Ele é que deu o poder para fazer isso. Sim. Foi ele que juntou as águas. Obrigado. Você já focando aqui no 30 e 31, você falando, eu pensei, com conhecimento vem a responsabilidade. Sim. Né? Se nós estamos conhecendo, não temos desculpa. Né? Eu não posso dizer, eu não sabia. Não, sei sim, está aqui, acabei de ler. Então, com esse conhecimento vem a responsabilidade, e com a responsabilidade vem essa aumenta, como se diz, aumenta nossa fé, né? Não, mas eu digo a parte de responsabilidade, que acaba com as desculpas, né? Não posso ter desculpa. Sim. E aumenta a nossa fé, Até né? às vezes eu falo para as pessoas, não sei se é certo falar assim, que ler a Bíblia é algo perigoso. É muito bom. Sim. Mas é perigoso por quê? Porque agora eu sei, né? E se eu sei, eu preciso seguir. Porque se eu não seguindo, o que eu vou falar com Deus lá em cima? Conforme... Eu expliquei tudo para você. Se você fizer uma comparação entre o ensinamento de Deus e a lei humana, a lei da terra, é bem parecido. Você tem medo da justiça, porque se você vive fazendo as coisas erradas. Sim. Mas se eu faço as coisas certas, a justiça vai me beneficiar. Então, eu não posso ter medo da justiça. Não é isso? É a mesma coisa com Deus. Amém. Mesma coisa. Amém. Obrigado. Outros irmãos? Realmente, essa pregação de Paulo em Atenas é uma pregação maravilhosa, né? Apesar de não citar as Escrituras, ele explica direitinho sobre o Criador e como ele é, o que ele faz, e o que ele espera de nós e como ele nos oferece essa oportunidade de conhecê-lo, de ter esse Deus como nosso Pai. Enviou Jesus para ser nosso Salvador. Eu acredito que quando Deus escolheu o apóstolo Paulo, ele deu bastante sabedoria, que eu tenho visto nas cartas de Paulo. Quando ele começa uma coisa, ele já começa dando certeza daquilo que vai falar. Sim. Entendeu? Para as pessoas realmente não poder botar culpa nele. Porque ele não está dizendo que ele não está dizendo que é ele. É ele. Não sou eu, mas é ele. Ele quem? Deus. Sim. Né? Muito bem, nosso tempo já acabou, mas se alguém quiser falar uma palavra final, fique à vontade para fazer a sua colocação. A Fátima quer falar. Sim. Pode falar, Fátima. Nessa pregação de Paulo aí, eu acho que ele fez assim, ele confrontou os ouvintes, né, aqueles que estavam ouvindo ali, quando ele falou da ressurreição. Sim. Mas explicou, e ele explicou que o que pode significar vida eterna ou castigo eterno. Sim. Não é? E ali ele deixou bem claro que Deus ele pode ser reconhecido pela criação dele. Sim. Né, por toda
Ele está próximo, né, de todos nós e ele é transcendente, né? Ele é o Criador, é o soberano. Muito lindo, muito curioso essa presença dele. Obrigado, Fátima. E, mais uma vez, vemos, para a gente fechar, no finalzinho, o último versículo, que a maioria rejeitou, mas alguns acreditaram e se tornaram seguidores de Jesus. Aqui fala sobre duas pessoas, né? O Dionísio e Dâmaris, que se converteram ao Senhor. E continua assim até hoje, Léo. Isso, verdade. Então, vamos... O seu esboço entra também no capítulo 18, mas vamos deixar o 18 para a próxima aula, mas ainda é a mesma viagem, que Paulo vai sair de Atenas e Corinto é bem pertinho ali, de Atenas para Corinto. Não sei quantos quilômetros, mas creio que não passa de 50. Acho que tem talvez até menos. Então, vamos orar. E daí Wellington, hoje você pode receber os pedidos? Tá bom. Então, oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez queremos agradecer por sua bondade, agradecer, Pai, porque o Senhor revela a sua vontade, o Senhor se revela, quer ser conhecido. E graças ao Senhor que o Senhor não está longe de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos, oportunidade de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor e saber que em Cristo Jesus há esperança e vida agora e vida eterna ao seu lado para todo sempre. Obrigado, Amém. Senhor, por esta palavra e use-nos, Senhor, como seus instrumentos para falar com outras pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.